Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora dos temores pelo que vem por aí, tá? O site DefesaNet aqui está colocando uma observação sobre a quantidade de empresas que estão saindo do Brasil. Grandes empresas que estão com planejamento de tirar a sede aqui do Brasil justamente para ficar menos marcadas dentro do Brasil, para ter menos coisa aqui no Brasil por medo de um colapso financeiro do país. São empresas grandes, até a JBS, o Nubank, várias outras empresas têm planos nesse sentido, e o problema disso é justamente dois fatores. Primeiro, a questão fiscal do governo Lula, que a gente tem visto aí, eu tenho falado sobre isso, o governo está quebrado e coisa e tal, e vai piorar, 2027 vai piorar. E também a questão da reforma tributária, que algumas dessas empresas temem que será uma catástrofe no Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mega Cosmos, Heitor Quinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o site traz aqui o fato de que a Mafrig e a BRF estão saindo do Brasil, estão com planos para sair do Brasil, para tirar a sede do Brasil. Tem fábricas aqui no Brasil. Tirar a fábrica do Brasil é mais complicado, mas você pode tirar toda a direção da empresa, pode colocar as ações no exterior, você pode trazer a administração para fora, e à medida que o tempo for passando, você diminui a sua pegada aqui no Brasil. É isso que tem feito muitas empresas, né? A iminente transferência da sede da Mafrig e BRF para o exterior, conforme já anunciado pelo empresário Marcos Molina, desponta não como um caso isolado, mas como uma tendência. Parece que várias empresas têm feito isso. Minerva Foods está fazendo isso, JBS tem também, está prevendo mudar para o Luxemburgo, Holanda, e Nubank está indo para a Inglaterra, e não sei o que lá, um monte de coisas aqui de mudanças nessa história. Por que isso? O pessoal lembra que são dois problemas que o pessoal enfrenta. A primeira coisa, o risco político do Brasil. O Brasil é um país que elegeu um pinguço corrupto, cara. O brasileiro, em 2022, ele foi numa urna eletrônica e ele teve coragem de dizer, vou votar num corrupto, enter, né, confirma, e elegeu um Lula. Ou seja, isso não dá segurança para ninguém, meu amigo. Ninguém vai confiar num país que pode, mais dia menos dia, eleger um corrupto, né? E outros problemas são mais constantes no Brasil. Por exemplo, a questão da complexidade tributária. Isso é um problema no Brasil? Sim, isso é um problema enorme no Brasil. Eu sempre disse isso. Eu tenho experiência própria com isso, né? Aqui, ó, as corporações brasileiras gastam em média 1.500 horas por ano para cumprir suas obrigações fiscais, ou seja, imposto no Brasil não apenas é caro pra caramba, mas é complexo pra cacete. Tem um monte de documento, um monte de coisa que você tem que fazer. Essa tara que o brasileiro tem por legislação, não porque vamos fazer uma lei para resolver esse problema, né? E a lei não vai resolver o problema, no final das contas, mas fica a lei lá. E aí os empresários têm que ir lá e têm que obedecer a lei, e aí dá uma dor de cabeça danada, um custo enorme. Aqui, ó, entre os membros da OCDE, que é o grupo dos países mais desenvolvidos, né, que tem práticas capitalistas de empresariado, de tributação, a média é de só 160 horas. Então é quase 10 vezes maior. O Brasil gasta-se 10 vezes mais do que isso. Cara, eu tenho uma experiência nessa área que é muito engraçada. Como vocês sabem, eu trabalhei muito tempo como consultor de segurança de sistemas, então eu avaliava a segurança de sistemas. Em determinado momento eu fui chamado para fazer a avaliação de um grande sistema de ERP. ERP são esses sistemas enormes de gestão de empresas. É só para empresa grande, tá? São sistemas que custam milhões e milhões de dólares. Não é um sistema que você compraria, que eu compraria. Não, são empresas muito grandes. Também não é empresa pequenininha, não. A empresa tem só 10 lojas. Não, é pequena demais para ter um ERP. Mas empresas maiores você começa a ter necessidade de ter sistemas parrudos para gestão desse troço, né? E tem alguns grandes players do mercado, foi um desses grandes players do mercado que me contratou, porque ele estava preocupado com o risco do desenvolvimento aqui no Brasil. O software dele é um software que é usado em 180 países do mundo, em todos os países do mundo. Tudo quanto é país do mundo usa o software do cara, né? Tem alguma empresa que usa lá nesses países. Então, como cada país do mundo tem uma legislação tributária diferente, o software tem que ser muito parametrizável. Tem um monte de parâmetro que você configura lá no software para fazer o cálculo de impostos. Então, o software deles é extremamente parametrizável.
funciona no mundo inteiro, em todos os países que ele atua, o software funciona, é só você parametrizar de acordo com os parâmetros lá da legislação do país, ele funciona. Menos, adivinha onde? Menos no Brasil. No Brasil não funciona. Por que não funciona no Brasil? Porque no final das contas, a legislação brasileira, ela não apenas é complexa pra caramba, é absurdamente complexa, fora de qualquer padrão, impossível de ser parametrizável, como também ela muda o tempo todo. Exatamente, esse é um outro problema que as pessoas esquecem, né? A legislação tributária no resto do mundo muda uma vez a cada, sei lá, 5 anos, 6 anos. Aqui no Brasil ela muda 3 vezes por dia, né? Você acorda de manhã cedo, o imposto é uma coisa, de tarde é outra. Eu estou exagerando, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Muda muito rápido a legislação. E aí, o que acontece? Essa empresa, que é uma grande empresa, ela contratou uma equipe de desenvolvimento aqui no Brasil só para ficar fazendo um módulo de cobrança de imposto do Brasil aqui, coisa e tal. E aí isso surgiu, eles estavam fazendo um compliance com regras de segurança da União Europeia, e aí tinha que investigar se era seguro o software, e eu fui consultor encarregado de fazer essa análise. O software era muito bom, realmente estava bem feito, mas me chamou a atenção esse troço, né? Ou seja, o Brasil tem que fazer uma gambiarra. É a única empresa que tinha que fazer, o único país do mundo que precisava ter uma equipe para fazer o código tributário dos produtos nessa empresa, né? Mas enfim, e no final das contas é realmente muito complexo. Mas aí vem um outro problema que eles colocam aqui, que é o seguinte, que é o risco da reforma tributária. Porque tudo bem, o imposto no Brasil é muito complexo. Ah, vamos fazer uma reforma tributária para simplificar, né? Cara, não, deixa quieto, bicho, para com isso, não faz reforma tributária sempre piora, é inevitável, não tem reforma tributária que melhore, porque sempre começa a virar briga de grupos dentro do governo para todo mundo querer pegar mais dinheiro, no final das contas acaba aumentando o imposto e não simplificando nada. A reforma tributária supostamente é substituir 5 impostos por 2, né? Pô, bom, né? De 5 vai para 2, caiu ali, né? Agora já são 5 para 4. Ou seja, tirou um imposto só, mas mudou tudo, mudou toda a fórmula de cálculo. Então, de novo, você tem o fenômeno do imposto no Brasil, que não só é muito complexo e vai continuar muito complexo, porque são 4 impostos diferentes, ou seja, continuou praticamente a mesma coisa, como também mudou de novo, né? Mais uma mudança, e pior, uma mudança que vai garantir várias mudanças no tempo, porque você vai primeiro conviver os impostos antigos com os novos, e não sei o que lá. Esses deputados que votaram nesse troço são retardados mentais, cara, porque puta que pariu. Para eles é fácil, né? Ah, não, é só botar aqui, ó, aí fica 20% desses impostos atuais, depois bota mais esses 4 aqui. Não, mas é só durante um tempinho, durante 5 anos, para fazer a transição e não sei o que lá. Cara, sabe a quantidade de problema que pode dar isso? Sabe quanta insegurança jurídica que gera isso? Quanto potencial de dar merda tem nisso daí? Pois é, o pessoal está falando aqui que existe um caso, um risco real de caos na implantação desse negócio, que simplesmente não vai funcionar essa reforma tributária, vai acabar tendo uma lambança danada. Eu já cantei a pedra, ela vai começar. Vai ter que ser criados novos impostos, mas aí vai ter alguma emergência no Brasil. Não, porque o SUS precisa de dinheiro, não podemos extinguir os impostos antigos. Sabe o que vai acontecer? Vai ter os impostos antigos e vai ficar com o imposto novo de novo. Vai ficar os 2 impostos juntos. É para sempre. Tentou simplificar, complicou mais ainda. E de novo, não mexam, deixem desse jeito, não mexam. Fazer reforma tributária não resolve nada, só piora. O Brasil é incapaz de fazer uma reforma tributária. Vai continuar a empresa lá contratando gente aqui no Brasil para fazer o módulo dela para calcular o imposto. Vai ter que ser isso mesmo, não tem jeito. Não tem como melhorar, só piora. Então não mexe. Se mexer, piora, né? E aí, é lógico, as empresas estão começando a olhar para essa insanidade absoluta do Brasil, o Brasil quebrando com o Haddad. Cara, o Haddad, olha só o que o Haddad falou aqui, ó. Aqui, ó. Desabafo do Haddad. Vamos ouvir o desabafo do Haddad que saiu aqui na Globo News. Olha só o desabafo do Haddad. Eu tive o relato de que ele falou para uma pessoa que não importa Lula reeleito ou não, em 27 ele não será mais ministro da Fazenda. Ah, tem... Que ele falou esta frase para uma pessoa. Só se gostasse muito de sofrer, né? O Haddad, deixa eu explicar para vocês, o Haddad falou que em 2027 ele não é ministro da Fazenda mais não. E se você acha que isso é uma coisa boa, porque quem sabe, né, se o Lula for reeleito, quem sabe, se o Lula não for reeleito, o Haddad não seria ministro da Fazenda de qualquer forma, né? Mas se o Lula for reeleito, o Haddad também não quer mais ser ministro da Fazenda.
Aí você pode falar assim, não, que bom, de repente o Lula pega um outro ministro da Fazenda melhorzinho. Não, meu amigo, ele vai pegar pior, cara. Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida que ele vai pegar um cara mais chumbrega que o Haddad ainda? É lógico que vai. Vai botar o Portman lá, que inventa os números todos da economia, não precisa nem de economia nenhuma, né? Para de funcionar tudo, bota só os números do Portman, já é suficiente, né? Aqui, ó. E por que ele está falando isso, né? Porque, como diz aqui o pessoal, esse colapso, o colapso que está acontecendo esse ano, estava previsto para 2027. Ou seja, o Haddad é um filho da puta. Ele cedeu tudo que o Lula queria, de forma que ele sabe que a economia está quebrada, que vai chegar 2027, vai ser ingovernável esse país. E aí ele vai deixar para o próximo. E pior, com a reforma tributária. Então vai acontecer aquilo que eu estou falando para você. Vai chegar 2027, o governo vai estar sem dinheiro, vai estar sem dinheiro para o SUS. Não podemos ficar sem o SUS. Ao invés, já sei, vamos manter os dois impostos. O imposto novo da reforma tributária e o imposto antigo continua também. Porque aí você vai ter dinheiro para manter o SUS. É muito importante manter o SUS, não é? E pronto, e vai ser o que vai acontecer. Se tivesse empresa aqui no Brasil, já tinha picado a mula há muito tempo. Tá muito certo esse pessoal que está fazendo. Eles dizem que é um verdadeiro êxodo de empresas do Brasil. Tá muito certo.